Olá, galera do GoRN, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um bate-papo da comunidade do Pong, a comunidade de desenvolvedores de jogos do Rio Grande do Norte. Nessa mesa redonda, estamos com Samantha Aires e Charles Madeira, para conhecermos mais sobre o tema Estruture, Motive e Ensine, desenvolvendo jogos educacionais digitais, inovadores e instigantes. E aí, Samantha e Charles, tudo bem? Em primeiro lugar, obrigado por aceitar o nosso convite e disponibilizar o tempo de vocês, que eu sei que é bem corrido para todos dois, para compartilhar o conhecimento tão rico que vocês têm sobre os jogos e a educação. Por favor, eu gostaria que vocês se apresentassem ao nosso público, falando um pouquinho da formação de vocês, das áreas de atuação e dos projetos, para que possamos iniciar com as perguntas logo em seguida. Olá, Samantha. Ladies first. Mas, por favor. Oi, gente, eu sou Samantha, eu sou aluna do mestrado do PPGIT no IMB, de pós-graduação em Inovação e Tecnologias Educacionais, e o meu projeto ele é focado no desenvolvimento de jogos educacionais digitais. Então, a gente está formulando ali um projeto de pesquisa, todo baseado em como realmente criar jogos divertidos, jogos educacionais que sejam divertidos, sejam inovadores e realmente engajem os alunos no aprendizado. Então, esse nosso bate-papo vai estar bem relacionado a isso. Bom, eu sou Charles Madeira, agradeço a Cleber pelo convite, ao Pong por ter conversado com a gente para vir falar um pouco dessa experiência que a gente tem tido no Instituto Metrópole Digital. Eu sou professor do Instituto Metrópole Digital, da UFRN, tenho desenvolvido pesquisas nesse contexto dos jogos com foco educacional, pelo fato que a gente vê que atualmente a gente tem uma geração de jovens que são jogadores assíduos, né, que estão conectados, que são usuários de tecnologia, usam essas ferramentas dos jogos como uma ferramenta de predisposição, é algo que é engajante no dia a dia deles, só que a escola ainda está aquém desse tipo de ferramenta. A gente precisa realmente explorar muito mais, certo, essa forma de engajamento para fazer com que os alunos venham a se interessar no processo de ensino-aprendizagem. Então, os jogos são ferramentas de aprendizagem, os jovens, eles jogam porque eles estão aprendendo, tá? Isso a gente vai falar um pouco sobre isso, e que a gente tem que incentivar cada vez mais esse tipo de estratégia. Então, a gente está aqui para falar um pouco do que a gente vem desenvolvendo lá no Metrópole Digital. Bom, então, como o Charles mesmo falou, né, ultimamente, já bem antes da pandemia, os meios educacionais já estavam começando a ser criticados, né, avaliados, para identificar qual a eficácia das metodologias, né? Muitos alunos reclamam das metodologias antigas, e ficava sempre essa questão se o pessoal realmente estava aprendendo, né, estava conseguindo assimilar tudo que estava sendo proposto. Então, levando em consideração esse aprendizado, né, e essa nova educação que está sendo questionada, na opinião de vocês, por que usar jogos para ensinar? Bom, a gente vai falar um pouquinho aqui, utilizando alguns slides que a gente preparou aqui para dar essa base. A ideia é fazer o quê? Se adaptar o que a sociedade como um todo ela vem, a evolução da sociedade. Então, quando a gente vê o jovem da atualidade, o jovem de 30 até 20 anos atrás, existe uma diferença muito grande. Então, o jovem atual, você pega uma criança hoje, ela com 2 anos, ela já está ali, certo? Com o seu dedinho no smartphone ou num tablet fazendo alguma coisa. Existe até algumas anedotas que bota uma revista em papel e a criança fica querendo puxar também na revista e não consegue fazer nada porque ela já está adaptada com o modelo digital dos smartphones, dos tablets, né, dos dispositivos móveis. Então, quer dizer, é uma adaptação a essa nova realidade que a gente tem na sociedade, que foi uma evolução muito rápida, tá? Comparando as tecnologias das décadas anteriores, foi realmente uma evolução muito rápida. Depois no final do milênio passado veio a internet, e o que impulsionou em número de soluções para diversos tipos de problemas e a inovação como um todo. Então, quer dizer, isso entra como realmente algo bem diferente, totalmente fora do tradicional do modelo escolar. A escola ela continua
no modelo tradicional que, assim, não leva em conta aquilo que está acontecendo no dia a dia das pessoas. Então, esse tipo de visão que a gente tem que começar a ter para que a gente adapte o modelo escolar para aquilo que os jovens dessa geração atual, certo? Eles estão familiarizados. Então, os jogos entram nesse sentido. Eles entram, não é uma ferramenta única que vai resolver o problema da educação, mas é uma alternativa, uma estratégia possível que pode ajudar nesse processo de aumentar a motivação e de fazer com que a gente possa também contextualizar, certo? E não é chegar com um conceito, eu chego com um conceito de qualquer que seja a disciplina, apresento esse conceito, mas fica fora daquilo que é seja uma experiência no dia a dia do jovem, né? Então, a gente fazer com que isso possa ser contextualizado e os ambientes dos jogos são ferramentas extraordinárias para fazer isso, para que a gente possa contextualizar e eles possam interagir com essas ferramentas. Então, realmente são ambientes interessantes para o processo de ensino-aprendizagem. Então, é exatamente nesse sentido que a gente vai falar um pouco aqui, e eu vou fazer essa introdução, mas com o objetivo de mostrar que também, quando a gente utiliza esse tipo de alternativa, não é, assim, 100% eficaz, pelo fato de que existem várias variáveis que estão em jogo e que precisam ser tratadas para que o uso dessas ferramentas também seja eficaz. Não é porque eu desenvolvo um jogo que esse jogo vai ser maravilhoso para todo mundo e que todo mundo vai aprender tudo nele. Então, precisa também de estratégias que venham a ser adaptadas para que os jogos eles sejam trabalhados da melhor maneira e que o processo realmente de ensino-aprendizagem aconteça da melhor forma. Então, essa a ideia da nossa fala agora, nesse momento, que é estruture, motive e ensine. Então, como é que a gente pode desenvolver algo bem estruturado para que isso possa ser levado para um aluno e que, a partir disso, ele seja motivado a entender aquela estrutura que foi colocada em prática dentro do ambiente do jogo e que isso possa fazer com que ele construa o próprio conhecimento. Então, quer dizer, o jogo vai ser uma ferramenta que ajuda nesse processo de ensino e aprendizagem, para que o jovem ele construa o seu próprio conhecimento a partir do momento que ele usa uma ferramenta estruturada e que essa ferramenta estruturada ela dá uma noção de contextualização sobre um determinado problema e sobre formas de encontrar soluções para esse problema. Tá? Então, como desenvolver jogos educacionais digitais que venham a ser realmente inovadores e instigantes, da mesma forma como os jogos comerciais da indústria de jogos como um todo, os jogos voltados para o entretenimento, o são e que os jovens passam horas e horas jogando e esquecem até a própria realidade a partir do momento que eles estão imersos dentro dessas ferramentas. Então, acho que esse é o objetivo principal. Samantha pode passar para o próximo slide, por favor, Samantha? Que aí a gente vem realmente dar esse contexto do que está acontecendo realmente na atualidade. Então, a gente tem os jovens, que são os nativos digitais, como a gente já falou, eles estão familiarizados com as tecnologias. Claro que a gente sabe muito bem que depende muito do contexto social também. A gente vive num país que existe uma boa parte da população em situação de vulnerabilidade, que não tem o acesso, por exemplo, na situação atual que a gente está de pandemia, que eles não conseguem ter o acesso ao conteúdo pelo fato de que ainda não tem uma infraestrutura necessária para acessar, por exemplo, a internet, ou que não tem um dispositivo, um computador, alguma coisa que permita fazer com que ele possa acessar o conteúdo para poder estudar. Mas, assim, é algo que vem evoluindo consideravelmente, tá? O acesso das pessoas às novas tecnologias. E aí tem esse padrão internacional que se chama de nativos digitais, que são aqueles que já nascem com uma prática, certo? Com esse tipo de ferramenta, com esse tipo de metodologia, utilizando esses ambientes digitais. Então, diferente do que a gente chama de imigrante digital, que é a mesma coisa de uma língua. Quando você vai aprender uma língua, que você tem assim, uma língua nativa e depois você vai aprender uma segunda língua, então você é um imigrante naquela língua. Já o nativo, ele nasce e ele já começa a aprender, certo, naquela língua. Então, quer dizer, ele já é diferente das gerações anteriores que agora estão tendo que se adaptar ao mundo digital. Né? Eles já nasceram com o mundo digital, então eles vão ser familiarizados desde o início. Então, a gente tem esse público, que é a geração atual, e que, assim, está faltando a gente levar esse tipo de ferramenta para o ambiente escolar para que exista um engajamento. Então,
a falta de engajamento é uma coisa que está acontecendo cada vez mais dentro do ambiente escolar. Tá? A escola está se tornando um ambiente que o jovem não está mais se sentindo tão satisfeito ali dentro, porque ele não consegue perceber, certo, o sentido daqueles conteúdos que estão sendo dados. Então, a gente precisa de ferramentas, de metodologias que venham a fazer com que exista esse engajamento e que ele perceba que aquele conteúdo é necessário para ele, só que de uma forma contextualizada e que ele consiga, com isso, ver que isso vai engrandecer, vai ajudar no seu futuro profissional. Então, a gente precisa perceber essa geração de nativos digitais, a gente precisa perceber que a escola ela precisa ser muito mais engajante, que muitas vezes ela não está sendo atualmente, e que a gente precisa enxergar as potenciais soluções, como, por exemplo, a dos jogos digitais. E a gente perceber o que está acontecendo na indústria, o que está acontecendo na evolução do contexto dos jogos, a evolução desses jovens que estão cada vez jogando mais. Quando a gente vai ver o faturamento da indústria de jogos, é algo que está crescendo de forma vertiginosa. Tá? Por quê? Porque os jovens estão cada vez mais se adequando a essas ferramentas e a gente precisa, certo, levá-las para um ambiente educacional. Então, ter esse entendimento sobre os jovens, perceber que a gente precisa engajá-los para que eles possam construir o próprio conhecimento e prestar atenção às soluções que funcionam bem, que engajam os jovens para que a gente traga isso para o contexto educacional. Vamos lá, Samantha. Certo? Então, nesse sentido, se a gente for olhar o que tem acontecido no país, tem o segundo censo da indústria brasileira de jogos digitais, que foi publicado em 2018, tá? Foi feito, já teve o primeiro censo que foi feito em 2014, o segundo foi publicado quase 5 anos depois, 2018, e nesse censo foi apresentado que mais da metade dos jogos que foram desenvolvidos pelas empresas no Brasil já foram jogos com esse fim educacional, tá? Com o objetivo de levar essa ideia, certo? Dos jogos que têm uma predisposição, que os jovens têm uma predisposição muito forte, que a gente leve isso para que eles possam também aprender conteúdos escolares, e não somente um ambiente fictício que é simulado dentro do ambiente do jogo, dentro do cenário do jogo, e que a partir daí ele vai aprendendo alguma coisa, certo? Com certeza ele está aprendendo alguma coisa para que aquele mundo ele vai evoluindo, porque tem um conjunto de desafios e tem habilidades que precisam ser adquiridas para que o jovem ele possa passar naquele desafio dentro do jogo. Então, quer dizer, é algo que vai sempre evoluindo, e tem teorias da psicologia, a teoria do fluxo, que mostra essa evolução na atividade que uma pessoa está executando, que é, uma vez que você tem habilidades adaptadas àquele desafio, você vai evoluindo e você fica satisfeito, porque você percebe que você está progredindo. Se em um determinado momento algo for muito difícil e que você tenta, e você não consegue, aquilo vai ser frustrante. É o que acontece, por exemplo, atualmente nas salas de aula, nas escolas no Brasil como um todo, inclusive no ensino superior também, nas universidades e faculdades, quando a gente trabalha, por exemplo, a disciplina de matemática. Os jovens, na sua grande maioria, eles ficam frustrados porque ele não consegue evoluir na matemática, ele não consegue aprender o suficiente. Então, quer dizer, existe um problema metodológico, tá? Que a disciplina em si, a metodologia utilizada pelos professores faz com que crie um bicho de 7 cabeças e que, no final das contas, o jovem ele se frustra e fica sem gosto da disciplina. Então, precisaria de metodologias diferenciadas que permitissem ter um melhor entendimento de como a matemática ela funciona na sua realidade, para que aí ele pudesse começar a ter interesse. Então, essa ideia de aprender dentro do ambiente do jogo pode ser algo muito mais, certo, engajante. Então, quer dizer, a indústria de jogos nacional, ela começou nos últimos anos a perceber isso e que tem evoluído bastante, para a gente ver que mais metade da produção tem sido feita nesse contexto dos jogos para a educação. Tá? Vamos lá, Samantha, próximo, por favor. E aí, quando a gente vai ver os jogos para a educação, aí a gente tem que fazer um comparativo, tá? Entre o que a gente vem desenvolvendo, tanto na academia como também nas empresas de jogos, que desenvolvem jogos com esses fins educacionais, assim como também a gente tem que levar em conta os jogos desenvolvidos pela indústria com esse foco voltado para o entretenimento. Quando a gente vai comparar um jogo que ele é voltado para o entretenimento com os jogos que têm esse fim educacional, aí a gente começa a perceber diversas diferenças que causam uma certa
que tem uma consequência de quando o jovem ele vai jogar o jogo. Tá? Porque no contexto dos jogos para entretenimento, o objetivo principal da indústria é fazer o quê? É emocionar as pessoas, fazer com que elas tenham interesse, certo, de fazer aquilo que elas estão fazendo. Então, quanto mais agradável for a tarefa que ela está executando, melhor. Então, a indústria ela trabalha muito em cima da psicologia, tá? Fazer com que as pessoas se sintam satisfeitas com aquilo que elas estão fazendo, que elas tenham emoções positivas e até às vezes mesmo negativas, mas que isso impulsiona para que ela vá fazer alguma coisa dentro do ambiente do jogo e que ela continue. Então, quer dizer, algo que é instigante. Já no contexto dos jogos educacionais, falta esse tipo de visão. Tá? Muitas vezes, no contexto dos jogos educacionais, o que é que a gente faz? A gente pega um livro e coloca dentro do ambiente do jogo, certo? Diversos conceitos dentro do ambiente do jogo, e quer que o jovem jogue da mesma forma como ele joga os jogos voltados para o entretenimento. E aí a gente encontra diversas falhas, tá? Porque o sentido de estar jogando não é mais a mesma coisa, porque o objetivo é que ele aprenda um determinado conceito, não é que ele se sinta, tem um sentimento de estar satisfeito, tá? De satisfação. Então, aí a gente começa a encontrar problemáticas que essa alternativa, que é bastante interessante de levar os jogos para a educação, mas se eles não forem levados de uma forma satisfatória, não vai ter o resultado, certo, esperado. E aí a gente tem um estereótipo atualmente, no contexto dos jogos educacionais, que é considerado jogos chatos pelos jovens, certo, como um todo. Então, essa é um ponto importante da nossa fala, certo, dessa mesa, em que a gente vai tentar mostrar encaminhamentos de o que é que a gente espera, o que é que a gente acredita que deve ser feito para que a gente torne esses jogos, certo, os jogos voltados para a educação, eles se tornem muito mais agradáveis para os alunos, tá, para os jogadores, e assim ele venha realmente a aprender aquele conteúdo que foi inserido dentro do ambiente do jogo, da mesma forma como ele se sente também, tem esse sentimento de satisfação quando ele está jogando um jogo comercial voltado para o entretenimento. Por favor, Samantha, próximo. Certo? Então, parâmetros que a gente precisa considerar nesse sentido a primeira coisa, a familiarização que os alunos têm, certo, com os jogos que são interessantes. Eles jogam jogos comerciais, jogos que a indústria desenvolve voltados para o entretenimento. Então, a gente tem que levar isso em conta para que a gente, quando for desenvolver jogos para a educação, a gente tenha isso em mente para tentar replicar a mesma ideia. A gente trabalhar as emoções dos jogadores, tá? E com isso ele tenha interesse de continuar a jogar o jogo. O segundo ponto existe uma falta de alinhamento entre o conteúdo pedagógico e o entretenimento. O que acontece muitas vezes nos jogos educacionais é o quê? Você está jogando, o jogo parece até ser interessante, aí de uma hora para outra o jogo para, e aí você tem que resolver um problema de um determinado conceito. Ou seja, você fez com que o jogador perdesse totalmente a imersão no jogo. Por que aquele conceito não está inserido dentro do cenário do jogo e faz com que seja um desafio que ele precise fazer com que o personagem passe naquele desafio? Então, quer dizer, é uma evolução dentro da própria narrativa do jogo e fica algo contextualizado. Ele não sai de um determinado ambiente que ele estava jogando e vai para outra coisa totalmente diferente, como se tivesse caído de paraquedas. Agora, resolve isso daqui, que não tem nada a ver. Então, quer dizer, essa integração, esse alinhamento é totalmente necessário. E a gente encontra muitos jogos para educação que são totalmente desalinhados. Então, o jogo parecia até ser interessante, mas o conteúdo que precisaria ser trabalhado ali não foi inserido dentro do ambiente do jogo de uma forma satisfatória. Então, esse é o segundo ponto que precisa ser levado em conta. E o terceiro ponto é que a gente precisa ter um processo de desenvolvimento bem adaptado para que depois a avaliação desse jogo seja feita, certo, de uma forma satisfatória. Porque se a gente não tiver o desenvolvimento, certo, já com essa visão, quando a gente for avaliar, a gente vai ter problemas nessa avaliação. Tá? Então, existem diversas metodologias existentes para permitir com que a avaliação de jogos seja feita a nível de usabilidade, a nível de jogabilidade, tá? Diversos critérios importantes no contexto da avaliação de um jogo, mas o processo de desenvolvimento como um todo, ele precisa ser bem alinhado. Então, a gente precisa ter essa familiaridade com que os jogos comerciais, os jogos da indústria de jogos voltados para o entretenimento fazem. Então, pensar no aspecto psicologia, tá? A gente tem que ter esse alinhamento do conteúdo com o ambiente do jogo. Aí insere dois outros pontos que são importantes, que é o aspecto da pedagogia e o aspecto do design. Então, você tem um design de um jogo, que foi um design conceitual, que você pode ter narrativas, personagens e tal, e que muitas vezes também é totalmente negligenciado no contexto dos jogos educacionais. Quais são os jogos educacionais
que a gente encontra personagens que são interessantes, um cenário que envolve realmente o jogador, uma narrativa que leva aquele personagem a ir evoluindo. Então, quer dizer, são aspectos de design que muitas vezes são negligenciados dentro do contexto de um jogo educacional, e que isso faz com que o jogador ele não tenha um feeling muito forte com aquele jogo, ele não veja aquilo como algo muito interessante. Então, tem que ter esse aspecto de design com o pedagógico, que a gente insira um junto com o outro, para que seja algo uma unidade só, e que tenha esse lado psicologia que vem da indústria também. Então, trabalhar as emoções, trabalhar o aspecto educacional e trabalhar o conceito, o aspecto de design. Então, juntar tudo isso, e aí tem trabalhado bastante nesse sentido, com o trabalho de graduação e de pós-graduação lá no Metrópole Digital, fazendo pesquisa exatamente para a gente tentar encontrar alternativas nessa direção, de juntar esses diversos pilares, que a gente chama como pilares importantes para o processo de desenvolvimento de jogos educacionais, digitais, e que a gente tem investido bastante nesse sentido. Então, vou passar a palavra para a Samantha, que a Samantha, exatamente, o trabalho dela de pós-graduação é exatamente utilizar esse tipo ter essa visão para utilizar esse tipo de ferramenta, tá, para tentar colocar em prática soluções em jogos de qualquer que seja a área. No trabalho dela especificamente, ela tem um foco de aplicação no contexto da matemática, mas o objetivo aqui é qualquer que seja a área. E com isso a gente tentar fazer com que realmente esse processo de desenvolvimento, a equipe como um todo, tá, que sejam os designers, os artistas, os programadores, os professores que estiverem envolvidos também, porque a gente tem que ter uma equipe multidisciplinar para fazer com que o desenvolvimento ele venha a ser satisfatório, venha a ter um resultado eficaz. Então, o trabalho dela foi exatamente nesse sentido, de tentar colocar em prática esse tipo de estratégia para desenvolver soluções que venham a ser inovadoras, que venham a ser engajantes e que permita fazer que o processo de ensino-aprendizagem ele evolua para um melhor resultado. Certo? Então, vou passar a palavra para a Samantha para ela dar continuidade e falar um pouco do trabalho que ela vem desenvolvendo nesse sentido para contribuir, certo? Tanto cientificamente, mas também a nível de desenvolvimento de produtos que a gente possa demonstrar que é possível fazer esse tipo de desenvolver esse tipo de solução e ser realmente muito mais eficaz do que os jogos tradicionais educacionais que os jovens consideram chatos. Certo? Então, Samantha, por favor. Oi, gente. Então, eu vou pegar essa palavra de Charles para a gente começar a falar um pouco sobre o desenvolvimento dos jogos. Então, o Charles já falou muito sobre qual a importância, né, de aplicar jogos na educação e quais os elementos que são importantes, que, como ele chamou, elementos essenciais desses jogos. Então, a gente tem, até de acordo com o que a gente está trabalhando aqui, a parte de estruturação, de motivação e do ensino dentro dos jogos educacionais, dos jogos como um todo aplicados nos jogos educacionais. Então, como o Charles já falou, a gente tem a importância de ter um design bem estruturado, e o design está relacionado mesmo aos elementos dos jogos de entretenimento. Então, a gente vê muito para criar uma empatia dentro dos jogos, a criação de um personagem, personagens customizáveis. Hoje em dia, os jogos eles estão sendo criados mesmo com a intenção de você poder customizar os seus personagens, de dar sua cara. Então, até um dos jogos mais jogados atualmente pelos jovens, que é o Minecraft, mesmo sendo no design ali de quadrados, permite que você customize o seu personagem de acordo com o seu gosto para entrar naquele mundo virtual ali, aquele mundo novo, do jeito que você tenha mais empatia com o seu personagem. Então, você vai criando ali uma vida completamente diferente no ambiente, vivendo aventuras com um personagem que é de acordo com o seu gosto, de acordo com você. Então, você cria uma empatia maior com aquilo e acaba imergindo mais ali no jogo, se interagindo mais com o universo do jogo. Então, além de personagens, tem a questão dos cenários, da narrativa. Então, hoje, muitos jogos estão vindo com uma narrativa mais densa, muito mais pensada para envolver realmente o jogador naquele universo, e ele está criando um sentimento de maior interação ali com o ambiente. E na parte de psicologia, como o Charles falou, que é muito importante também para poder criar essa motivação. Então, todos esses elementos eles têm que estar alinhados em maior equilíbrio, né?
para poder criar um universo ali interessante para o jogador que está jogando. Então, a parte de psicologia dentro dos jogos é muito importante. A indústria, ela sabe disso, ela vem trabalhando. Então, a gente vê pessoas têm motivações diferentes, uma motivação mais social, uma motivação mais pessoal, né? Ou uma motivação que precisa de recompensas dentro daquilo. E os jogos hoje em dia eles estão tentando abordar cada tipo de pessoa. Então, a gente vê, por exemplo, nas opções de jogos multiplayer, em que você tem a interação com o seu amigo, você pode jogar dentro do ambiente com pessoas desconhecidas ou com pessoas ali mesmo do teu círculo social. Mas se você não gosta dessa motivação mais social, você tem a opção de jogar sozinho, single play. Então tem toda essa gama de oportunidades ali de você se motivar dentro do jogo. Então a indústria ela já sabe disso e ela está aproveitando disso para crescer mais, né, e conquistar mais jogadores ali naquele universo. E dentro dos jogos educacionais, além desses dois, de você criar um design que seja muito interessante, que chame a atenção do personagem, e criar ali estratégias que motivem ele e deixem ele mais interessados com o jogo, a gente tem que se preocupar com a parte da pedagogia, a parte do ensino. Então, mas a gente precisa que o ensino ele esteja alinhado tanto com o design quanto com a psicologia, para que não se torne algo chato. Então, isso é o grande problemática hoje em dia dentro dos jogos educacionais, porque eles, como o Charles falou, quer adicionar a parte do conteúdo, a parte do ensino, de uma forma que acaba quebrando a imersão do jogador ali dentro do jogo. Então, você está ali vivenciando uma experiência, uma aventura, e que está seguindo um fluxo ali dentro de nível de progressão, e você tem que parar totalmente seu pensamento para resolver um problema e depois voltar para a história do jogo, para a narrativa seguir seu fluxo. Então, essa quebra acaba deixando o jogo chato para o aluno. Então, a gente precisa sempre pensar em estratégias ali de ensino que estejam relacionadas ao design e à psicologia. E o que isso envolve? É você pensar, por exemplo, como inserir o conteúdo educacional dentro de um desafio do jogo ou dentro da própria narrativa do jogo. Então, a gente vê hoje desafios relacionados à narrativa, à história de cada personagem. Então, relacionado a isso, a habilidade que ele vai ter ali dentro. Então, como é que a gente faz as estratégias para utilizar realmente um conteúdo educacional pedagógico inserido nesses elementos? Então, a gente tem aqui também, eu trouxe aqui só mais para contextualizar melhor, em relação a, por exemplo, design. Então, o que a gente vai falar? Que precisa realmente criar um design que ele seja agradável. Então, por mais que tenham jogos de entretenimento como um todo, que eles saiam com um design não tão interessante, eles acabam sendo contextualizando dentro com a narrativa e tudo mais, e acaba tendo uma identidade visual definida, bem delimitada para aquele jogo. Então, tem a narrativa interessante, tem personagens interessantes, por mais que não seja, por exemplo, se a gente pegar jogos indies com jogos AAA, que são grandes de centenas, uma equipe com centenas de pessoas do desenvolvimento, um Free Fire com um The Last of Us, a gente vai ver uma diferença de gráfico muito grande. Só que para a parte do jogo mobile, Free Fire, ali, então os jogadores eles já têm a consciência do contexto daquele jogo dele, que é para jogos para celulares, com menor processamento. Então eles estão ali dentro do contexto dele, o design de acordo com o que eles esperam, na expectativa do jogador. Enquanto que um jogo como The Last of Us, considerando a expectativa é que o 2 ele seja muito melhor graficamente. E realmente foi, né? É um jogo que é muito bonito e tudo mais. E a parte de psicologia, a gente tenta buscar estratégias para captar a atenção do jogador, realmente, para que ele consiga imergir ali dentro do jogo e perca a noção do tempo, como o Charles falou sobre a teoria do fluxo. A teoria do fluxo é você estar se envolvendo em uma atividade, que essa atividade ela vai fazer um equilíbrio entre a sua habilidade e o desafio. Então, à medida que o desafio vai crescendo, as suas habilidades também precisam ir crescendo. E você acaba perdendo a noção do que tem à sua volta, porque você vai gradativamente crescendo dentro daquela atividade até conseguir finalizar. E a parte de pedagogia, a gente tenta ver aspectos para abordar os conteúdos educacionais da maneira clara e objetiva dentro do jogo. Então, é realmente como inserir esses conteúdos de forma que o aluno ele meio que não perceba que ele está aprendendo. Então, a gente vê alguns jogos de entretenimento que eles são muito utilizados na educação, por exemplo, Minecraft, ele é muito utilizado no ensino da matemática. Então, os alunos, normalmente, eles não conseguem enxergar que um jogo de entretenimento que eles usam normalmente no dia a dia,
eles têm, como é que fala? Possibilidades de aprendizado ali dentro. Então, quando o professor ele pega um jogo desse como Minecraft e aponta as possibilidades, já abre um novo mundo para os alunos. Eles começam a perceber que diversos jogos que eles vão utilizando também dá para ter alguma coisa de aprendizado ali dentro. Então, a gente precisa levar realmente esse engajamento para o âmbito dos jogos educacionais. E aí a gente tem algumas problemáticas também sobre o desenvolvimento dos jogos educacionais, que uma das principais é relacionada a ter uma equipe multidisciplinar. Na indústria, a gente tem, mesmo que em jogos com equipes menores, de produtoras indies e tudo mais, uma equipe que pelo menos tem uma diversidade de experiência entre desenvolvedor, um artista, um game designer, e dentro da equipe de jogos educacionais, normalmente a gente não tem isso muito bem definido. Os jogos educacionais normalmente são desenvolvidos dentro das universidades, com professores ou alunos ali que estejam engajados com projetos, e muitas vezes nem mesmo o público principal daquele jogo, que seriam os alunos ou professores a quem se destinam, estão presentes na equipe. Então, é muito importante a gente começar com equipes multidisciplinares dentro do desenvolvimento desses jogos educacionais, para que cada um traga uma experiência, traga um contexto, e começam a deixar esses jogos mais interessantes, né? E o outro problema que a gente tem muito é sobre o aprofundamento no conhecimento de jogos e muito sobre a aversão que alguns professores eles têm com a tecnologia. Então, a gente tem ainda uma aversão da tecnologia dentro da sala de aula. Agora, nesse contexto de pandemia, a gente tem meio que os professores obrigados, né? Mesmo aqueles professores que não têm tanta comunicação com a tecnologia, eles estão se vendo obrigados a utilizar a tecnologia para a questão de estar fazendo aulas à distância com os alunos, mas a gente vê muito ainda da aversão da tecnologia, de um professor ele reclamar com um aluno ou proibir um aluno de utilizar, por exemplo, o celular na sala de aula para tirar uma foto do quadro, obrigar o professor obrigar o aluno a ter que escrever alguma coisa sobre o quadro e não fazer essa comunicação de informação mais rápida. Então, a gente vê também a falta do conhecimento aprofundado sobre os jogos dos professores, porque eles não sabem muitas vezes eles nem mesmo jogam, então eles não têm esse conhecimento sobre os elementos dos jogos e acaba caindo assim meio de paraquedas no desenvolvimento de um jogo, porque eles sabem que o jogo é interessante. Então, a gente vê muito desse aspecto do professor que não tem conhecimento sobre os jogos. Então, a gente vai falar um pouquinho mais, tirar algumas dúvidas de vocês sobre isso agora. Charles, Clébia? Na opinião de vocês, eu posso colocar jogo em qualquer conteúdo ou disciplina, ou tem algum conteúdo ou alguma disciplina que fica quase impossível colocar jogos? Quer responder essa, Charles? Assim, a gente poderia dizer não somente serviria para todas as disciplinas, mas serviria também para disciplinas em conjunto, trabalhando de forma interdisciplinar, não somente de forma disciplinar, como é cada disciplina. A gente pode ter, por exemplo, um jogo que ele trabalhe o aspecto do bairro. Vamos dizer que a gente desenvolveu um jogo para o bairro de uma escola, e aí aquela escola os alunos vão trabalhar com aquele jogo. A gente pode desenvolver um jogo que está relacionado ao desenvolvimento urbano daquela região, e para essa questão de desenvolvimento urbano, a gente pode trabalhar o aspecto geografia, que é a situação no bairro, o que é que está acontecendo, qual é o relevo, qual é o clima, diversos aspectos relacionados à geografia, à disciplina de geografia. A gente pode trabalhar relacionado à história do bairro, para entender como é que ele evoluiu ao longo do tempo. A gente pode trabalhar em relação à engenharia, aí vai ter todos os aspectos da matemática, de como as coisas funcionam, quais modelos foram utilizados para a construção e tal. Então, quer dizer, tem todo um aspecto também relacionado à disciplina de exatas. Então, quer dizer, você pode, dentro do ambiente do jogo, ter uma narrativa, que é essa evolução na história, que tem um aspecto de geografia, que usa a matemática, que usa, por exemplo, a conjugação de verbos, que você usa estruturas de frases, que aí vem o português. Então, quer dizer, você pode colocar tudo isso em conjunto e fazer com que tenha um contexto, e quando o aluno da escola ele vai jogar aquele jogo, ele começa a entender a realidade dele naquele contexto que ele vive naquele bairro. Então, quer dizer, é algo que pode fazer não somente
uma disciplina específica, mas você pode fazer todas as disciplinas em conjunto, porque o mundo real, ele funciona de forma interdisciplinar. Essa ideia de a gente ter disciplinas de conceitos através de disciplinas, isso é algo que do passado funcionava bem, mas hoje não se encaixa mais. E esse problema não somente nas escolas de ensino básico, mas no ensino superior também, de você ter um curso que, não, eu me formei nessa área, eu só sei essa área, e eu não me comunico com as outras áreas. Isso é algo que não deveria ser mais possível hoje, porque a gente tem que ter uma formação com flexibilidade, que a gente possa ter uma colaboração muito forte com as outras áreas, entender os outros, saber se comunicar com os outros, né? Cada um tem a sua linguagem, e cada um tem a sua área, cada um tem a sua disciplina, e a gente fica ali dentro daquela caixinha. A gente precisa sair dessas caixinhas, e os jogos eles podem também ajudar. Não são as únicas ferramentas que permitem fazer isso, mas são ferramentas que poderiam explorar bastante esse tipo de abordagem muito mais interdisciplinar. Então, respondendo a questão, eu acho que eles vão muito mais além, certo, do que trabalhar somente cada tipo de disciplina. Mas poderia trabalhar todas as disciplinas e, consequentemente, pode trabalhar todas elas. Quais as vantagens de se utilizar jogos para educação? Vocês acham que eles podem motivar mais os alunos? Vai lá, Samantha. Então, a gente vê as vantagens de utilizar jogos, né? Não só jogos educativos, mas jogos de treinamento dentro da sala de aula, com os alunos, para estimular o aprendizado de alguma coisa, porque os jogos, eles principalmente têm a questão da socialização, do trabalho em equipe, eles promovem um engajamento mais interessante. Então, realmente, como eles já são uma tecnologia que os alunos eles estão familiarizados, é muito difícil você ter algum jovem hoje em dia que não joga algum tipo de jogo, principalmente jogos mobile. Então, a gente vê essa familiarização com a tecnologia realmente como algo engajante, porque o ensino tradicional hoje, que até proíbe muitas vezes tu usar a tecnologia dentro da sala de aula, já não está surtindo tanto efeito. Então, não necessariamente o jogo é a solução, como já a gente tinha falado, da educação, mas é com certeza uma das tecnologias mais interessantes de serem utilizadas e que está tendo muitos estudos aí para ajudar a realmente ter um resultado positivo com seu uso. Vocês percebem alguma desvantagem em utilizar jogos para a educação? Assim, desvantagem existe em qualquer que seja a estratégia, se ela não for aplicada de uma forma correta, tá? Porque primeiro o resultado não vai ser interessante, ou então quando exista um excesso. Por exemplo, qual é o argumento que muitos condenam o uso dos jogos atualmente? Dizendo que os jovens jogam muito já. Então, se eles já jogam muito, isso não deveria também ser levado para o ambiente educacional. Mas, assim, por que eles jogam muito? Porque eles têm o acesso o tempo todo e não têm controle? Se qualquer coisa que a gente faça nessa vida e que a gente faça em excesso vai ser problemático. Então, quer dizer, existe primeiro uma mediação para que a gente possa ter um controle. Se o jovem já está jogando o tempo todo fora do ambiente educacional, isso tem um problema, tem que ter um controle em relação a isso. Mas eu acho que não é por causa disso que isso deveria ser eliminado do ambiente educacional. Então, eu acho que assim, a desvantagem seria essa de você fazer com que tenha obrigatoriamente, para ter o engajamento, tem que ter uma ferramenta que ele tem que já tem uma predisposição, e aí o professor ele vai ter que se adaptar. Então, quer dizer, existe todo um conjunto de variáveis de adaptação que precisa ser trabalhado. A formação dos professores é uma delas. Se a gente for dizer hoje, o que a gente pode colocar esses ambientes dentro da sala de aula atualmente, vai ser muito difícil, porque os professores não estão preparados para isso. Então, eu não diria que existem desvantagens, mas eu diria que existem barreiras para que ele realmente possa ser colocado em prática e que demonstre os efeitos, os resultados que ele poderia realmente demonstrar. Então, acho que essas barreiras elas precisam ser, ao longo do tempo, nos próximos anos, elas precisam ser quebradas para que a gente possa realmente explorar esse tipo de alternativa, porque
existem muitos casos que a gente vê que são muito positivos, tá? No próprio, em casos no exterior e no Brasil também. No Brasil, aqui perto da gente, a gente tem uma escola que é super interessante, que é a Nave, ela tem uma sede em Recife e a outra no Rio de Janeiro, que ela é da Oi Futuro, é financiada pela Oi Futuro, e que é uma escola de ensino médio técnico que ela é totalmente baseada em jogos. Então, tudo que eles fazem usando jogos, tá? E tem jogos de diversos tipos. E quando a gente vai ver o nível dessa escola a nível nacional, quase todo ano eles entram nos primeiros no resultado do Enem. Então, quer dizer, tem algo que funciona ali que a gente tem que prestar atenção. Porque esse tipo de estratégia está fazendo com que essa escola dê certo? Tem muitas variáveis. As pessoas que estão envolvidas, elas são fundamentais, são pessoas que fazem as coisas acontecerem, então as pessoas que estão envolvidas, elas estão engajadas no processo, mas elas estão usando ferramentas que permitem com que esse processo seja muito mais engajante também para os alunos. O ambiente é um ambiente acolhedor para os alunos, então quer dizer, tem várias variáveis que são colocadas em jogo e que fazem com que no final das contas as coisas funcionem. Então, eu acho que são mais barreiras realmente a serem quebradas do que dizer desvantagem. Eu acho que não enxergo diretamente o que seria a desvantagem, a não ser o fato de ser mais tempo que o jovem vai estar passando jogando. Né? Se ele já passar muito tempo jogando fora da sala de aula, chegar na sala de aula e jogar mais tempo ainda, então quer dizer, isso pode causar também uma certa dependência dos jogos. Eu acho que essa que poderia ser talvez o que a gente poderia considerar como desvantagem. Acho que talvez até colocar como Samantha já colocou, né, de repente utilizar os jogos que eles já fazem, eles estão aprendendo alguma coisa e nem sabem que estão aprendendo, né? De repente, até os professores explorarem, né, isso. Qual jogo você joga mais? O que você pode aprender? Mudar também a visão do próprio aluno, né, de ele já passa tantas horas, como vocês falaram, jogando aquilo, mas o que você pode aprender com aquilo, né? É realmente um trabalho bem em conjunto, né, das duas partes. Eu tenho uma aluna, só fazendo um parênteses aqui, Kleber, tem uma aluna de pós-graduação também de mestrado, que ela trabalha com crianças da educação infantil, os pequenininhos, no último ano, antes de chegar no Fundamental 1, então crianças de 4, 5 anos, e que ela fez um trabalho realmente para utilizar jogos, levando jogos digitais, então realmente com uma proposta bem inovadora para os pequenininhos, e que as primeiras contatos que ela teve com as crianças foi exatamente perguntar para as crianças o que é que elas jogavam. Então teve vários encontros com as crianças para ver o que é que as crianças estavam jogando, e a gente foi depois estudando possibilidades de jogos que também se adaptavam àquilo que as crianças já faziam, e aí levando a noção do pensamento computacional para trabalhar o raciocínio lógico, a resolução do problema, diversos outros aspectos também, mas se adaptando àquilo que as crianças já tinham esse envolvimento. Então acho que isso é um ponto interessante também, esse que se levantou, que faz parte porque a gente se adapta àquele contexto, né, para que seja mais fácil a adaptação, a integração dos alunos. Exato, bem bacana isso, bem interessante, né? E os jogos ainda são considerados por muitos pais e professores como ruins e de má influência. Na opinião de vocês, como é que poderia mudar esse pensamento? O que nós poderíamos fazer, nós como sociedade, ou como desenvolvedores de jogos, nós como Pong, como uma comunidade, como é que também nós poderíamos contribuir com isso? Tem alguma forma? Quer responder essa, Samantha? Fala aí, Charles complementa. Né? Até porque Charles, que tem crianças em casa, né, jogando e tudo mais, eu posso falar como desenvolvedora, né, e como do público, né? Eu acho que o grande problema que a gente tem hoje em dia, principalmente dos pais que consideram jogos ruins, é que eles não levam em consideração tanto a classificação etária dos jogos, né? Então a gente vê crianças, muitas vezes de 10, 11 anos, jogando jogos que são para adolescentes de 14, 15 anos de idade, e os pais veem aqueles jogos com um olhar negativo, né? Porque o conteúdo daquele jogo não foi feito para a criança que está jogando, né? Foi feito para uma criança que tem uma maturidade maior, um emocional maior, então a gente acaba vendo muito em relação a isso. E o outro ponto é o que Charles tinha comentado sobre
quando a gente usa demais algo, acaba se tornando algo ruim. Então, é ter um controle realmente sobre o quanto que a criança está jogando, o que ela está jogando, e os pais, eles começando a ter esse controle e vendo as possibilidades dos jogos, o que os jogos estão fazendo, a socialização e tudo mais, pode ser algo que comece a realmente transformar esse pensamento deles. E o que você acha, Charles? E além disso, eu acho que tem mais um terceiro ponto também, que também é bastante importante, que é o desconhecimento sobre o potencial de um jogo. Então, o que o senso comum tem como ideia de jogo é que o jogo é uma ferramenta para brincadeira. Porque o próprio nome já está dizendo, o jogo, vamos brincar. Mas a ideia de um jogo não é de brincadeira. O jogo ele serve para ter o entretenimento. A indústria de jogos, o objetivo dela inicial foi o entretenimento, mas existem direcionamentos, novos direcionamentos, certo, que foram dados para os jogos, com esse objetivo de utilizar esse potencial realmente que o jogo tem para capacitação de pessoas, para treinamento, para avaliação, para motivação, para diversos outros contextos que não ficam somente no aspecto de entretenimento. Apesar de que você também pode entreter a pessoa num processo de capacitação, mas através de diversas estratégias, como, por exemplo, um desafio, que a pessoa ela se sente engajada para poder encontrar uma solução para aquele desafio, ou então porque ela se sente envolvida na evolução de uma determinada narrativa e que ela quer entender como se fosse um filme que está acontecendo, e ela quer entender o que está por trás e tem certas incógnitas ali, então quer dizer, algo que estimula. Então, acho que nesse sentido de entender o que está por trás de um jogo, entender que um jogo envolve todo o aspecto de concepção de toda uma história, de narrativa, de personagem, de cenário, da mesma forma que se faz um filme, tá? Que todo mundo acha, ninguém reclama de um filme. Tá? Então, porque no contexto do jogo tem isso, e além disso, o filme ele não tem a interação. O jogo ele permite ter essa interação, permite com que a gente perceba o que a pessoa está fazendo a cada momento, e que ele pode dar um feedback instantâneo a cada momento. Então, quer dizer, a gente tem um processo de progressão, e é exatamente por isso que a gente consegue acompanhar, se o jogo ele for bem feito, a gente consegue acompanhar o que o aluno está fazendo, e se ele está fazendo corretamente, e quais são os problemas que ele está tendo naquele processo de evolução, certo, dentro do ambiente do jogo. E se o objetivo do jogo tem esse aspecto educacional, que é para aprender algo a partir do momento que ele está evoluindo dentro daquele ambiente do jogo, a gente vai perceber através da progressão dele se ele está conseguindo aprender ou se ele está ficando bloqueado. Por exemplo, eu tenho projetos que a gente trabalha com crianças do fundamental, de 1º a 5º ano, e que a gente tem jogos e que a gente tem toda uma ferramenta que o professor fica acompanhando o que está acontecendo com cada aluno. Então ele percebe aqueles alunos que conseguem evoluir consideravelmente, aqueles que saem da curva, que vão muito mais rápido, e aqueles que ficam bloqueados, e que aí ele pode fazer um processo de mediação para entender o que está acontecendo de forma individual com o aluno, porque se ele for fazer isso manualmente, ele não consegue. Ele tem 30, 40 alunos dentro da sala de aula, ele não vai conseguir de jeito nenhum acompanhar individualmente para saber exatamente o que está acontecendo com cada um. Mas aí o jogo ele permite fazer isso porque tem essa interatividade, tem o feedback, e a gente pode ter esse acompanhamento. Então, quer dizer, são muitos aspectos interessantes que existem dentro dos ambientes dos jogos, além de todo o aspecto também de engajamento que ele proporciona para o jogador, e que o senso comum como um todo, a sociedade como um todo, os pais e professores, ainda não percebem isso. Tá? Então, quer dizer, é um total desconhecimento do potencial dessas ferramentas, mas que eu acredito muito que ao longo do tempo esse desconhecimento vai diminuir e que eles vão perceber o quanto essas ferramentas têm um potencial enorme para o aprendizado e que a gente vai começar realmente a utilizar isso de uma forma muito mais abrangente, de uma forma muito mais nas escolas como um todo, para que ajude os jovens a aprender. Porque o que mais importa dentro do ambiente educacional é o aprendizado, mas o que está acontecendo muito hoje é que a gente está ensinando muito, mas os alunos estão aprendendo pouco. Então a gente tem que mudar um pouco essa ideia da gente ensinar menos e eles aprenderem mais. Então eles precisam colocar muito mais a mão na massa. Não adianta de nada um professor falando o tempo todo e o aluno lá pensando no Facebook dele que ele não pode olhar naquela hora lá, né? Não quer dizer, isso não adianta. A gente tem que ter um processo muito mais de atividade. O aluno tem que ser muito mais ativo no processo, colocar a mão na massa e construir o próprio conhecimento. Então, esse tipo de ferramenta ajuda, certo, nesse sentido, e que a gente acredita que nos próximos anos vai ganhar cada vez mais espaço.
Bom, e aproveitando aqui que o nosso tempo está quase se encerrando, mas gostaria de mais 2 perguntinhas para explorar um pouquinho mais. Como é que é possível, na opinião de vocês, alinhar um pouquinho a questão da educação e da diversão, né, nos jogos educacionais, e como está sendo o desenvolvimento desses jogos educacionais no Brasil? Tá caminhando, está tendo sucesso? Como é que está? Bom, esse é o trabalho de Samantha, eu vou deixar ela responder. A gente já explorou um pouquinho sobre isso, né? Mas a gente tem, como a gente viu logo no início, tá tendo desenvolvimento de jogos educacionais bastante. Então, mais da metade dos jogos que foram produzidos em 2016, 2017, 2018, né? Foram jogos para educação, com um contexto mais educacional. Então, a gente está vendo que realmente existe já esse pensamento do jogo como um instrumento para a educação. Então, a gente já está tendo esse pensamento. Só que a grande problemática que a gente está enfrentando, que é até a questão, como o Charles falou, do meu projeto, é que existem hoje em dia diversas ferramentas para avaliar o jogo. Então, tipo, o professor quer aplicar um jogo em sala de aula, ele vai utilizar uma ferramenta ali para ver se aquele jogo ele é realmente, em questão de usabilidade, experiência do usuário, ele é interessante para a disciplina dele ou para o conteúdo que ele quer abordar em sala de aula. Só que muitas vezes a avaliação, o resultado da avaliação é negativo. Então, onde é que está a grande problemática? Está no desenvolvimento do jogo. Porque o jogo educacional, muitas vezes, ele não é desenvolvido considerando o público, que é o que a indústria faz. A indústria sempre leva em consideração para quem ela está desenvolvendo aquele jogo. Então, se é um jogador mais casual. Então, hoje em dia, a gente tem, Charles falou sobre que tem diversos filmes, todo mundo gosta de assistir filme. E no jogo acaba tendo algum tipo de aversão, mas é porque falta conhecimento. Então, hoje em dia, a gente tem jogo sendo desenvolvido para diversos contextos e para diversos públicos. A gente tem jogo sendo desenvolvido para o pessoal de uma idade mais avançada, né, da terceira idade, que envolve mais conteúdo cognitivo e que ele pode ajudar pessoas da terceira idade a desenvolver uma cognição mais interessante, manter controle sobre atividades motoras e tudo mais. A gente tem jogos sendo desenvolvidos para o contexto de mulheres que tendem a ficar em casa, então jogos mais casuais, mais interessantes. A gente tem jogos sendo desenvolvidos para crianças, que tem uma pegada também um pouco educacional. A gente tem os jogos que são os hardcore, né, que são para aqueles que são gamers hardcore, que envolvem muito feedback rápido e tudo mais, uma narrativa mais densa. Então, a gente tem vários contextos de jogos que podem ser aplicados em diversos contextos para vários públicos. Então, é bem pensado, bem segmentado isso. Então, quando a gente vai desenvolver um jogo para educação, a gente precisa levar em consideração exatamente o que o meu público quer, o que o meu público ele vivencia, né? Porque é muito importante tu pensar na experiência do teu público, o que ele vivencia, o que ele vê. Então, colocar o teu aluno, se o aluno for o público, como o centro do seu desenvolvimento e considerar ali quais são os interesses dele e tudo mais, para poder inserir o contexto educacional naquilo. Então, vai considerar se o meu aluno ele gosta de jogos que envolvem personagens, eu vou adicionar um personagem, eu vou pensar numa narrativa, e dentro dessa narrativa eu insiro o meu contexto pedagógico e tudo mais. Então, por exemplo, até dentro do slide que a gente estava mostrando, a gente tem o Minecraft, como eu já falei, que é usado para matemática. A gente tem o Where in the World is Carmen Sandiego, né? Que envolve também um contexto mais de geografia. Então, a gente tem muitas vezes um jogo para entretenimento, ele não tem um foco principal. Por exemplo, o Battlefield, ele trabalha sobre, ele fala sobre a Segunda Guerra, o Battlefield 2, né, sobre a Segunda Guerra Mundial e tudo mais, só que o foco não é aquilo ali, eu vou ensinar sobre a guerra e tudo mais, mas é o contexto do jogo. Então, dentro do jogo educacional, a gente tem que também pensar em inserir a educação no contexto do jogo, e não como o foco principal do jogo. O aluno ele precisa estar se divertindo para ele poder adquirir o aprendizado de uma forma mais intrínseca, né? Ele não perceber que ele está realmente aprendendo, mas ele conseguir ter ciência de que ele está adquirindo uma habilidade nova, um conhecimento novo ali naquele ambiente. E aí, só para completar a fala de Samantha, então, lá no Instituto Metrópole Digital, a gente tem tentado incentivar exatamente projetos nesse sentido, que a gente insere o conteúdo dentro do ambiente do jogo para que seja algo contextualizado, e a partir daí o aluno ele venha a entender aquele funcionamento
daquele conceito, mas realmente dentro daquele cenário e evoluindo com o seu personagem. Então, teve um dos jogos que Samantha participou do processo de desenvolvimento com uma equipe o ano passado, que se chama Faros, que a gente usou exatamente a ideia da matemática, inserindo a matemática dentro do cenário do jogo, já que um jogo ele é um cenário tridimensional e que é totalmente modelado por matemática. Então, a gente está apenas o quê? Fazendo com que os conceitos da matemática que estão dentro do cenário do jogo, a gente mostre isso para o jogador a partir do momento que o personagem dele está evoluindo. E aí ele vai entendendo como aquele modelo matemático, através da geometria no cenário 3D, como aquilo funciona, para que depois o professor ele venha com a álgebra, com o modelo algébrico e diga, essa equação aqui funciona dessa forma. E ele no jogo ele está vendo como é que aquilo funciona realmente na realidade. Então, quer dizer, está contextualizando com o mundo real. Por exemplo, quando ele vai jogar bola e ele chuta uma bola, ele está fazendo uma equação parabólica. É uma parábola, isso ali é um modelo matemático que está por trás. Então, quer dizer, a gente pode modelar isso no jogo e mostrar para ele, e ele entender aquela equação, que depois ele pode fazer cálculo, usar aritmética do jeito que ele quiser, mas ele entende o funcionamento. É como se fosse entendendo o algoritmo da matemática, para depois fazer tudo que ele quiser com a equação e com a álgebra aritmética. Então, esse é o tipo de alternativa bem interessante e que, por exemplo, esse projeto que a gente desenvolveu, o Faros, a gente teve uma premiação no evento de inovação ano passado e que demonstrou realmente o interesse desse tipo de abordagem, porque você faz com que o contexto, o conceito que está sendo explorado, ele seja contextualizado e fica muito mais claro para o jogador e para o aluno, né? Ao invés de ser algo que está totalmente desvinculado daquele cenário do jogo. Então, esse é esse tipo de abordagem que a gente tem utilizado bastante e que tem desenvolvido pesquisa para encontrar alternativas interessantes para a educação. E nossa última perguntinha, se der tempo para resumir um pouquinho, o caso das escolas públicas, né, onde a infraestrutura é precária. Tem como aplicar jogos? Assim, você pode utilizar jogos desde jogos analógicos, né? Os jogos, a base dos jogos, o game design, tudo é feito através de um modelo analógico que depois você passa para um ambiente digital. O digital é apenas uma tecnologia que está sendo colocada em prática para um design de um jogo. Mas você pode, por exemplo, a gente usa, por exemplo, eu tenho um projeto com crianças em escola de Fundamental 1 que elas fazem uma narrativa na disciplina de português. Então, com o professor de português, um aluno de 4º ano, 5º ano, está lá fazendo uma narrativa. Então, tem que aprender a estruturação de frases, a escrever e tal. Mas o que ele está fazendo é o quê? Uma narrativa para um cenário de um jogo com um personagem que vai evoluir num contexto qualquer. Então, a escola está trabalhando, por exemplo, o meio ambiente, sobre o lixo. Então, a criança vai desenvolver uma narrativa sobre o lixo, o que é que ela tem que fazer para ajudar o meio ambiente e tal, e que depois, caso tenha, por exemplo, laboratório com conexão com a internet e tal, a gente pode ir para uma ferramenta como o Scratch e ele vai fazer uma animação, um joguinho com aquela narrativa que ele gerou. Mas todo o desenvolvimento que a gente pode explorar os conceitos, ele pode ser feito independente de uma ferramenta, de um aparato digital. Tá? A gente sabe muito bem que tem todas essas dificuldades com infraestrutura, com conectividade que a gente tem atualmente nas escolas, mas isso é algo que ao longo do tempo vai ter que ser regularizado. Não é possível que depois de uma pandemia dessa que todo mundo não consiga enxergar a necessidade de conectar as escolas. A gente vai ter que mudar isso para que a gente chegue no modelo que as escolas estejam conectadas e que a gente possa utilizar essas ferramentas. Mas, para a situação atual, existe a possibilidade de trabalhar muitas dessas estratégias também, mesmo não tendo o ambiente digital preparado, porque todas as estratégias podem ser colocadas em prática através de um contexto analógico também. Tá? Até os próprios alunos podem ser utilizados como se fosse para encenar, então é como se fosse um teatro, e eles vão ser os personagens, então pode fazer como se fosse o robô, alguma coisa assim, e fazer uma encenação. Então existem diversas estratégias. O que precisa é que os professores e os gestores das escolas tenham entendimento sobre essas estratégias e que eles tentem colocar em prática nos seus ambientes educacionais. Exatamente. Eu ia comentar até isso, Charles, sobre a parte da encenação, porque dentro de uma disciplina do EDIT, da graduação, a gente fez até um projeto relacionado que a gente chamou de RPG de mesa, só que no contexto educacional, né? Com alunos de 8 anos, mais ou menos, de 6 a 8 anos, em que cada um, a gente montou uma narrativa toda baseada para a aula de língua portuguesa, né, para o conteúdo que a gente estava trabalhando,
e cada aluno recebeu o papel de um personagem, eles tinham que encenar exatamente isso, foi feito no pátio, então teve um engajamento muito interessante. Então a gente elaborou toda uma narrativa de jogo, mesmo num RPGzinho, que envolvia magos, envolvia salvar uma princesa, então os alunos realmente se engajaram e ficaram querendo repetir essa atividade, então foi um resultado muito interessante, e isso totalmente fora do digital, né, totalmente com lápis, papel, e teve um resultado muito positivo. Ah, legal. Então, é ter força de vontade, né? Comprar a ideia que dá para Com fazer certeza. mesmo fora do digital, não é isso? Eu acho Bom, que o então, objetivo principal é sair da caixa, é fazer realmente, buscar exato. inovação, fazer diferente. Alternativas existem, mas a gente precisa que as pessoas saiam da caixa. Ah, beleza. Então, mais uma vez, agradecemos a participação de vocês, né? Samantha, Charles, nossa, foi riquíssimo, muito conhecimento, muita coisa, e muitas ideias para se implementar. Agradecemos também a todos que participaram assistindo aqui a nossa mesa redonda e convido a todos a continuarem com a programação do GoRN e até a próxima. Obrigado, Muito até mais. obrigada, pessoal. Obrigado pelo Até a convite. próxima. Tchau, tchau.